10h04, a morte do MC da Leste, que aconteceu aqui em Campinas, fez 10 anos hoje, segue ainda sem explicação sobre quem cometeu o crime e qual a motivação. Mas como é que ficou o CDHU São Martim após o caso? Como é que a família lida com toda essa questão? Detalhes na reportagem especial da Tayla Ramos. Eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo fora. Me chama as tops, vem, mas só se for agora. Foi no dia 6 de julho de 2013 que Daniel Pedreira Sena Pellegrini, o MC da Leste, chegou em Campinas para um show em uma quermesse no CDHU São Martim. Mas ele nunca foi embora. Aos 20 anos, o músico foi baleado enquanto cantava para 5.000 pessoas num palco improvisado em uma carreta. Ele morreu na madrugada seguinte, em 7 de julho de 2013, no Hospital de Paulínia. Uma década depois, a irmã de da Leste, Carolina Pellegrini, ainda espera por respostas. A sensação é de impunidade, né? Se fosse um filho de um deputado, de alguém do poder, você pode ter certeza que teria solucionado o crime. Mas não, era só um preto favelado que veio de origens pobres e cantava funk, né? E cantava muita coisa que incomodava. Não que eu tenha orgulho dessa fase da vida dele, mas ele só cantava o que ele via. Se você descer numa comunidade e perguntar, é aquilo que você vê. Matar os polícia é a nossa meta. Fala pra nós quem é o poder. Em 2016, a Polícia Civil concluiu as investigações do assassinato, mas não chegou às principais respostas. Quem matou o funkeiro e com qual motivação? O inquérito foi relatado à Justiça em dezembro de 2015 pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Antes disso, o caso era tratado sob sigilo. Na época, o DEINTER 2 alegou que a polícia fez todas as diligências que estavam ao alcance, incluindo a visualização dos vídeos disponíveis. Os autos, a pedido do Ministério Público, foram arquivados pela Primeira Vara Criminal de Campinas em abril de 2016. É um crime que a Delegacia de Campinas não tinha noção da repercussão que teria, entendeu? E quando eles viram já era tarde demais e já não dava para fazer nada. Nem os projéteis da bala eles não foram atrás para ver. Quando a gente chegou lá, o palco já estava em outra posição, então é difícil saber de onde que veio o tiro, entendeu? Então, polícia ineficiente, a polícia de Campinas. A minha indignação fica todinha para a polícia de Campinas. Que país é esse que tem vários interesses, mesmo me sufocando? Não é só a família que sofre com a falta de um desfecho sobre o crime. Tava na minha quebrada, tava os irmãos de Campinas também presentes. No CDHU São Martim, 10 anos depois do assassinato, ainda existe um pacto de silêncio sobre a tragédia. Sandoval Donizete, de 52 anos, diretor-presidente do Instituto CIDAS, ONG que atua no bairro, afirma que a comunidade tem medo de tocar no assunto. As pessoas que estiveram no evento, que estiveram no dia do show, não querem comentar sobre o assunto, não querem falar, não querem nem aparecer em entrevista, não querem falar, é uma coisa muito velada, porque foi uma coisa trágica para o território. Na época criou-se um estigma de um território violento, as pessoas tiveram problema com entrega, porque as empresas não queriam fazer entrega. O medo das pessoas falarem é sobre isso, é sobre a falta de uma resposta de quem matou o Baleste, como foi, o que causou a questão da morte dele, o que foi que levou a essa morte tão violenta. Em uma década, apesar do estigma da violência, muita coisa mudou no bairro, segundo o educador social. No local onde aconteceu o fato, hoje é uma nave-mãe, uma creche, né, da Prefeitura Municipal de Campinas, foi construído, a região, o entorno todo foi revitalizado de lá para cá, hoje é tudo no asfalto. Hoje é um bairro praticamente tranquilo de se viver, o pessoal vai e vem sem problema algum. Em teu olhar vi meu destino, hoje é como eu quis, você me fez amar, me ensinou a ser feliz. Mas a família de da Leste não seguiu em frente. Ninguém mais conseguiu seguir
A nossa vida paralisou naquele dia 7/7/2013. Para mim é como se fosse o primeiro dia. É o primeiro ano, o primeiro dia, sempre a mesma dor, sempre as mesmas perguntas, né? Quem foi, por que foi. Obrigado por estar ao meu lado quando mais me sentia fraco. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, Daleste morreu após ter anemia aguda causada pela perda de sangue. A irmã do funkeiro sustenta que o evento era autorizado, embora a prefeitura tenha divulgado na época que a festa era clandestina. Na época, o setor de fiscalização de Campinas não localizou os responsáveis pelo show de funk. Um crime tão fotografado, tão gravado e não ter resposta é de dignar a família e o povo brasileiro. Se você me perguntar o que estava no atestado de óbito do meu irmão, ele não morreu pelo tiro, ele morreu sem uma gota de sangue no corpo. Ele morreu de hemorragia, quer dizer, se tivesse uma ambulância do lado, teria o socorro e tudo teria sido contornado, mas não tinha. A linha de investigação se baseou em 4 possibilidades: crime passional, execução, rixa com outro MC e um desentendimento com os organizadores do show. Nenhuma delas foi confirmada. Para a irmã, restam só as lembranças de quem era a MC Daleste, o Daniel, no convívio com a família, que até hoje mora na zona leste de São Paulo. Não, a família destruiu, né? Daniel é meu irmão mais novo, o caçula, assim, muito querido por mim, muito querido pelo meu pai, pelo meu outro irmão. Sempre foi um menino, assim, muito carinhoso, atencioso, generoso. E, de verdade, se eu contar aqui, parece que eu estou falando, só porque ele faleceu. Não, eu estou contando a realidade. Era um menino, assim, de opinião muito forte. Ele tinha assim, os momentos dele de travessura, coisa normal, criança, adolescência, mas sempre foi um menino assim, que teve uma sensibilidade muito apurada para a caridade, nunca quis as coisas só para ele, e quando ele atingiu o auge, ele demonstrou isso de fato. Ele sempre fez questão de dividir com a comunidade, com as pessoas que trabalhavam com ele, e esse era o Daniel. Esse é o papo do Daleste, esse é o papo do Daleste. Mais amor, menos recalque nesse baile. Se ainda há incertezas sobre a autoria do crime, não restam dúvidas sobre a influência de Daleste no mundo da música. 7 de julho, data do assassinato, se tornou o Dia Estadual do Funk. Considerado pioneiro do estilo ostentação, para a família e para os fãs, morreu fazendo jus a uma de suas músicas, como o Herói da Favela. Essa é a revolta dos heróis da favela. Com sonorização de Felipe Pereira. De Campinas, Tayla Ramos. E a Secretaria de Segurança Pública foi procurada pelo Grupo EP para comentar sobre o arquivamento do caso sem um esclarecimento, mas não houve resposta. O delegado Rui Pegolo, que é titular até hoje da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, está em férias e não conseguiu gravar com a nossa reportagem, porém, disse ao G1 Campinas que fez todos os esforços possíveis para o esclarecimento do caso, o mesmo posicionamento passado pelo The Inter 2, conforme relatado na reportagem da Tayla Ramos. O delegado ainda acredita em uma possibilidade de esclarecimento desse crime. O promotor Ricardo Silvares, que comandou a investigação pelo Ministério Público na época, hoje está em São Paulo, mas disse que considera o caso como bem investigado e refuta qualquer possibilidade de falha na apuração. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens